aqui, gente, eu quero que vocês entendam muito bem o que aconteceu, que Jesus é extraordinário. Deus faz um negócio que, ó, não tem para ninguém. O que aconteceu que mudou tudo? Virou de ponta cabeça o negócio. Ó, Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Acho que todos lembram, né? Já ouviu milhares de vezes essa passagem, que no momento que Jesus entregou o seu espírito, o véu do templo se rasgou. Um véu, que é a cortina, de 12 centímetros, se rasgou de cima a baixo. O que isso quer dizer para nós cristãos? Olha só, o véu era uma grande cortina feita de tecido azul, púrpura, escarlate e linho fino. De modo que essa combinação estampava figuras de querubins, né, de anjos, que seriam os guardiões da santidade. Então, naquela cortina tinha toda uma decoração de anjos, que eram os guardiões daquele espaço lá, que entrava só o sumo sacerdote uma vez por ano, para expiação dos nossos pecados. Acredita-se que o véu do templo tinha cerca de 18 metros, eu já falei, né? E o rasgo foi feito de cima para baixo. O véu do templo se rasgou exatamente na hora que Jesus morreu. Isso aconteceu na hora nona, que a gente sabe que é 3 horas da tarde. Quer dizer que, curiosamente, era este o período em que o sacrifício da tarde era oferecido no templo. Então, os sacrifícios de animais era para que Deus perdoasse os pecados. Lembra que nós lemos ali, no anterior ali? Era essa a finalidade, para Deus perdoar os nossos pecados através dos sacrifícios dos animais. Mas Jesus, quando morreu, foi exatamente no mesmo momento em que eles sacrificavam as vítimas lá naquele altar, sacrificavam os animais inocentes. E Jesus também, como um animal, tem até uma passagem bíblica que fala, né? Morreu, uma ovelha que não levantou a voz e morreu para expiação dos nossos pecados, e a oferta máxima, o cume de todo e qualquer sacrifício. E a cortina do templo, quando ela se rasga, que sentido que ela traz para nós? A cortina do templo rasgou, então ninguém conseguia ver nada lá, aquela cortina era muito espessa, não dava para ver nada. Quando ela se rasgou, ela se escancarou. Quer dizer assim, Deus não é só para o sumo sacerdote, não é só para aquele que está indo lá, não é para uma pessoa só. Deus é livre acesso a todos nós. Jesus nos deu livre acesso ao Pai através da morte dele. E aqui a gente entende que, olha só, com a vinda, morte e ressurreição de Jesus Cristo, atualiza toda a estrutura que até então os judeus tinham. Por quê? Por que atualiza? Vamos ver. Ó, ponto fundamental. Vamos entender isso daqui que é muito importante. Na antiga aliança, existia o templo. Lembra que eu falei que só no templo que podia fazer os sacrifícios? Então, era o templo de Jerusalém. Na nova aliança, o lugar do sacrifício foi o corpo de Cristo. Tá? Então, aqui, na antiga aliança, eram os sacerdotes, pegavam os animais, sacrificavam, colocavam no altar, em expiação aos pecados daquelas pessoas que foram lá e doaram aqueles animais. Certo? Na nova aliança, não foi um sacerdote que pegou o corpo de Cristo e colocou lá para ser sacrificado.
Foi o próprio Cristo que doou o seu corpo. Ele doou e ainda ele fala assim, ó, ninguém tira de mim, é eu que dou. Ele falou isso. Se eu não quisesse doar, eu não doava. Eu dou por livre e espontânea vontade, porque eu vou obedecer à vontade do meu Pai. Então, ele se ofereceu como vítima. Os sacrifícios na antiga aliança eram sacrifícios materiais. Eles entregavam também ofertas nas colheitas e tudo mais, né? A nova aliança, o sacrifício perfeito é o corpo de Cristo. E é o único e verdadeiro sacrifício. E o mais importante é a gente saber que nós, enxertados em Cristo, temos muitas passagens que falam sobre isso. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e aí vai. Então, nós enxertados em Cristo, nós nos tornamos templo. Olha só, agora os redimidos podem se aproximar de Deus. Não é mais o sumo sacerdote, não tem cortina de 12 centímetros lá atrapalhando, tampando. Por quê? Porque existia uma barreira do pecado e da desobediência do homem que atrapalhava esse relacionamento com Deus. E Cristo, com a sua morte, ele rasga tudo isso, ele acaba, e ele fala, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem nada que vai prejudicar, que vai atrapalhar, que vai ser barreira entre vocês e meu Pai, porque se vocês estiverem em mim, vocês chegam até o Pai. Aí, aqui, olha, agora os redimidos podem se aproximar de Deus, por meio do novo e vivo caminho. Eles podem se achegar com confiança ao trono da graça. Nós temos livre acesso ao trono da graça. Não precisa mais de sumo sacerdote, não precisa mais de sacrifício de animais, não precisa mais de sacrifícios de oferendas. Deus nos dá livre acesso para que cheguemos até Ele. E tem uma passagem que Jesus fala assim, ó, destrói esse templo, que era aquele templo enorme. Aquele templo lá, toda aquela construção, dava mais de 500 metros de construção. Gente, meio quilômetro de construção, era tudo aquilo lá, era sei lá quantos campos de futebol que era aquilo. O que acontece? Destrói esse templo e em 3 dias eu levantarei. Jesus estava falando do templo do seu corpo. Então, com a morte de Cristo, aquele templo que era do sacrifício, que era das oferendas, que era do Santo dos Santos, da Arca da Aliança, já não tem mais significado, porque tudo aquilo lá se resume no corpo do Cristo. Tudo é no corpo do Cristo. Então, o novo templo de Deus é Jesus Cristo. Não tem mais templo, não tem mais construção de pedra, de quartinho para guardar a Arca de Aliança. Não estou desmerecendo, porque é a nossa fé, né, a nossa tradição que vem de lá, mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que não existe mais barreira, não existe mais nada que nos separa da graça de Deus. Nada, nada, nada. E quando eu digo que é nada, é porque é nada. Cristo nos enxertou nele e acabou. Nós temos livre acesso à graça de Deus, e isso é maravilhoso. E, olha só, um novo templo de Deus é Jesus Cristo, seu corpo sagrado. Se nós, aí, vocês precisam entender isso. Olha só, se Cristo é o templo de Deus, e nós estamos ali, ó, agarradinho nele, nós somos o corpo dele, místico dele. Se nós somos o corpo como comunidade, nós estamos ali agarradinho dele, nós também somos sagrados. É simples. Nós também, nosso corpo é sagrado. E eu vou passar para vocês aqui, tem um monte. Quem acredita nisso daqui, vai acreditar e saber que nós somos templos do Espírito. Nós somos templos, não é porque nós merecemos, não. Nós somos templos porque
Cristo se fez. Cristo se doou e Cristo nos adotou como irmão. E Deus nos adotou como filho adotivo. Então, o cristianismo assume e reinterpreta os lugares de culto do Antigo Testamento. Olha só, os lugares de culto, sinagoga e o templo. Já não é mais isso. É isso que nós precisamos entender na nossa comunidade hoje. O que é o templo? Igreja. O que significa a palavra igreja? Assembleia que se congrega para fazer memória ao Senhor. Assembleia que se congrega, assembleia que se une para fazer memória ao Senhor. Então, deu até um bafafá essa semana, porque eu postei que a comunidade reunida sacraliza o lugar. Quase me lincharam. Por quê? Porque ainda, o que acontece? Às vezes a gente tem aquela sensação de que precisa de um lugar especial para ser sacralizado o lugar. E não precisa. Porque foi Cristo quem disse: 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. E ele não falou assim, ó, se 2 ou 3 estiverem reunidos lá na igreja, precisa ser lá dentro da igreja, igual os judeus falavam do templo, que precisava estar no templo para fazer os sacrifícios. Se Jesus tivesse falado assim, ó, se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome lá na igreja, eu estou no meio deles. Não foi isso que Cristo falou. Ele disse que eu estarei no meio deles e orai em todo o tempo e lugar. Então, tem uma outra passagem, em 1 Coríntios, que diz: não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo, que habita em vós? Não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo, e ele habita em vós? Por que ele habita em nós? Por conta de que nós estamos enxertados em Cristo. Não é nós que merecemos, mas nós estamos enxertados em Cristo. Então, quando a comunidade reunida em nome de Cristo, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Cristo, eu estou no meio deles e o ambiente se torna santo. É simples, não tem muito o que questionar. Então, gente, olha, o que nós precisamos entender sobre espaço sagrado é: o templo de Deus não é o templo construído de mãos humanas. O templo de Deus é a Assembleia reunida. E ponto final. O povo de Deus é que torna um ambiente santo. O povo de Deus, quando fala Deus, é porque já está ali na caminhada, já é batizado, porque faz parte do corpo místico. Ele torna um ambiente santo. Tá? Então, assim, olha. Pois o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sou eu que estou falando. Cleusa Nuto, não posso nem tocar de que falar que sou eu que estou falando isso. Me falaram que eu estava falando heresia, que quando eu coloquei que o templo era nós. Para a gente falar que o templo não é nós, então Cristo morreu em vão, então a cortina não se rasgou, então Deus não se faz presente, então nós não estamos enxertados em Cristo, então qual é a nossa fé? Né? Então aqui, ó, aí é a pergunta: se é nós reunidos, né, como templo de Deus, por que a gente vai construir igreja? Olha só, se qualquer lugar que a gente esteja reunido, se nós estivermos reunidos em nome de Cristo, aquele lugar é santo. Porque nós estamos unidos ao templo de Deus, que é Cristo. Não existe templo de Deus de mãos humanas construído. O que nós construímos é a casa do templo de Deus. Isso precisa ser muito bem claro para a gente poder intervir num espaço. Nós vamos construir a casa
para acolher as pedras vivas. Fala-se que a igreja é feita de pedras vivas, que é o corpo místico de Cristo. Então, quando nós construímos uma igreja, nós não estamos construindo a casa de Deus. A gente até fala que é a casa de Deus, porque lá a gente vai se reunir, Deus vai estar presente. Mas o que a gente precisa entender é que Deus não vai ficar lá esperando a gente ir lá. Deus está em todos os lugares. Deus está, porque senão, na época dos primeiros cristãos, não tinha igreja para eles participarem. Eles faziam as orações e faziam as reuniões escondido do povo judeu, porque eles queriam matar os apóstolos, queriam matar os convertidos no cristianismo. Então, eles se reuniam, onde estava? Eles se reuniam até em catatumbas, escondido. Eles se reuniam para celebrar a Páscoa de Cristo, que era o memorial que ele tinha dito para a gente fazer, e eles se reuniam para a liturgia da palavra, para lerem, estudarem a palavra de Deus. Não tinha igreja. E você acha que Deus não estava ali presente com eles? Então, a gente precisa desmistificar um pouco o que é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. E nós vamos construir a casa para acolher a casa de Deus. A igreja é a casa para acolher a casa de Deus. Vixe, deixa eu ver aqui. Aí, templo, na verdade eu já tinha falado, né? Templo, a casa da igreja, o espaço é parte do mistério celebrado. É o local da reunião dos corpos batizados. Então, daí, eu vou pegar o gancho e vou voltar lá no começo, onde eu coloco a arquitetura sacra. Aí você vai falar assim, Cleusa, mas você está falando isso, você está jogando contra tudo que você faz. Não tô. Não tô. Por quê? Porque a arquitetura sacra é o quê? Lembra que eu falei que a arquitetura não é uma arquitetura normal? Que a arquitetura sacra, ela precisa ser feita de uma forma de que as pessoas, ao entrarem ali, elas sejam aprofundadas na fé. Lembra disso? Então, por que a gente constrói igreja? E agora eu vou explicar para você por que nós construímos. Um homem, por sua própria condição carnal, necessita da materialidade das coisas para poder se sentir e expressar-se. Em especial, sentir e expressar em relação ao divino, em relação a Deus. Lembra que eu falei lá atrás que tudo a gente precisa pegar, tocar, sentir, que tem que passar pelos nossos 5 sentidos e pela percepção? É por conta disso. Nós somos movidos às emoções, nós precisamos ver, nós precisamos sentir, nós nos influenciamos pelo ambiente. Então, quando a gente constrói uma igreja, olha aqui, templo, igreja, agora eu estou falando da igreja, não estou falando do templo do Espírito Santo, eu estou falando do templo como edifício igreja, tá? Para o homem religioso, o templo é um dos lugares privilegiados de transcendência, de remetimento ao divino e acesso ao sagrado. E isso é verdade, porque eu já até esses dias eu fiz um videozinho falando sobre isso. Um dia eu recebi uma notícia muito triste e eu não consegui achar um outro lugar a não ser aos pés do sacrário. Eu sentia a necessidade, o único lugar que eu queria estar no mundo era dentro de uma igreja. Por quê? Por conta disso. Porque o homem religioso, ele encontra ali naquele espaço, principalmente quando o espaço é um espaço sagrado, realmente é uma arquitetura sagrada que remete à transcendência, ali você tem aquele mundo redimido que a gente fala. É aquela célula, é aquela bolha no meio do caos. É a Jerusalém celeste, é um pedacinho do céu no meio do caos. É o lugar onde a gente consegue ir
e ter um pouco de sossego mental. É um lugar onde a gente vai para buscar Deus, para poder, sabe aquele espaço que você quer de ter sossego na tua cabeça, e você vai porque você quer ter aquele encontro de Deus, e aí eu falo que na liturgia, Deus vai se revelar e vai tocar nós e vai nos abençoar. Então, é para isso que a gente vai à igreja. Nós não vamos na igreja porque acha que Deus, só lá que tem Deus. Nós, como pedra viva, como templo de Deus, nós vamos lá para nos reunir, para a gente estar congregando uns com os outros, para pedir as bênçãos de Deus. A liturgia é comunitária, não é individual. Então, eu tenho que ir à igreja, é um lugar específico que eu encontro refrigério para minha alma. É por isso que a gente constrói a igreja. E a gente precisa entender essa diferença. Que lá, quando a gente está reunido, nós somos o corpo de Cristo. Porque nós somos enxertados em Cristo. E aí, a igreja, como edifício, como construção, aí ela precisa ser bela. Porque como nós temos os 5 sentidos, nós precisamos de estímulo, então aí a gente precisa de um ambiente totalmente belo, onde reflete realmente a beleza de Deus, através das paredes, através da pintura, através de um vitral. Eu chego ali, eu falo assim, aqui eu consigo me concentrar, aqui eu consigo ter um pouco de paz, só que a gente precisa entender que a gente precisa fazer parte do corpo místico de Cristo. Eu não estou sozinha. Eu não vou à igreja e sento lá no meu mundinho, fico lá no meu mundinho, viro as costas e vou embora e acho que está tudo certo. Isso não é celebração litúrgica. A celebração litúrgica precisa ser comunitária. E é isso que a gente precisa mudar nas nossas igrejas. Parar de tanto mimimi, parar de tanta fofoca, parar de tanto um querer puxar o tapete do outro, parar com que as pessoas, porque o movimento tal está dando mais ibope do que o meu, então eu vou boicotar, eu vou falar mal, eu vou ficar vendo se as pessoas estão fazendo, agindo certo, fazendo errado, porque eu quero boicotar. Qual é o corpo que eu vou pegar aqui e vou cortar a minha mão fora, porque essa minha mão aqui, ela é mais bonita, e essa outra minha mão aqui, ela tem um defeitinho, então eu vou cortar ela para poder sair. Não tem lógica isso, gente. Não existe isso. Nós somos um corpo, fazemos parte de um corpo. E nós temos os dons dentro desse corpo. São 7 dons, cada um tem um dom. Um sabe ler bem, outro sabe cantar, o outro sabe limpar. Se uma pessoa sabe limpar, a igreja que deixa ela tão limpa, gente, ela está fazendo parte do corpo. Quer falar, Poliana? Está acabando já o tempo? Só estou passando aqui que nós chegamos a 1h25 de live. Sim. Pessoal, respondam aí para a gente, tá tranquilo? A gente pode continuar seguindo? Nós estamos com tempo aqui, mas, Cleusa, pode continuar seguindo e a gente vai observando aqui os comentários do pessoal. Já quase terminando esse assunto. Gente, a gente já estamos encaminhando para o final, viu, pessoal? Mas, como eu já disse, deixem aí nos comentários se a gente pode esticar um pouquinho. A gente estava previsto para encerrar às 9h30, mas a gente pode esticar um pouquinho. Se vocês puderem colocar nos comentários aí, nos ajuda aí muito. Porque agora eu tô adentrando na parte da igreja e logo eu já finalizo essa parte, porque o próximo encontro nosso aí vai ser específico da igreja. Eu vou explicar o sentido de cada cor, de cada elemento, vou tentar, assim, trabalhar. Mas eu não tinha como chegar e falar lá da parte da igreja sem passar o conteúdo anterior, sem a gente entender o porquê da intervenção lá daquele espaço. Nós precisamos entender isso daí. E aqui eu já estou quase finalizando, que então, assim, a igreja, ela constitui uma abertura para o alto e assegura a comunicação com o mundo dos deuses. A gente vai estar fazendo essa igreja de uma forma de que ela nos favoreça a fé. Agora aqui, o rito, o culto,
Os sacramentos são elementos da nossa experiência religiosa. É necessidade nossa, não é necessidade de Deus. Deus não precisa dos ritos para se manifestar. Somos nós que precisamos para a gente poder entender e adentrar nesse mundo do mistério de Deus. Vamos lá. Os sacramentos respondem a uma necessidade antropológica. Como eu disse, os sacramentos a gente precisa pegar, sentir, né? Então, é uma necessidade nossa para que a gente se sinta na presença de Deus. Temos a necessidade de expressar os nossos sentimentos. O rito tem o poder de me transportar ao acontecimento. Uma coisa que eu quero, antes de finalizar, eu quero deixar claro aqui, ó, que para Deus não existe passado, presente e futuro. Não existe. É o Kairos, é o tempo de Deus. Para nós, é o tempo cronológico, passado, presente e futuro. Tudo, por isso que é tão importante a gente ter esse conhecimento, porque tudo que tem aqui, lembra que eu falei que aqui é o agir de Deus durante toda a história do plano de salvação de Deus, é o agir de Deus. E aqui, quando Jesus, lá na Eucaristia, lá na instituição da Eucaristia, que ele fala em fazer isso em memória de mim, a gente precisa entender que nós não, quando a gente participa de uma celebração eucarística, nós não estamos representando, nós não estamos fazendo teatro, nós não estamos imitando aquele momento. Nós estamos participando do mesmo momento. É uma atualização do momento. Quando Cristo fala, fazer isso, tomai e bebei todos vós, esse todos vós é eu e você. Ele está falando para nós. Porque para ele não existe passado, presente e futuro, nós estamos lá. Então, aquele momento é atualização para nós. E isso acontece com todos os sacramentos. A vinda do Espírito Santo é tudo atualização. Por isso que a gente precisa ter conhecimento do que aconteceu lá. Porque o que aconteceu lá é Deus agindo na nossa vida hoje. Nós somos participantes do mesmo evento salvífico de Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, lá naquela época, mais de 2.000 anos atrás, ele não estava morrendo só para aquelas pessoas que estavam vivas ali. Ele estava morrendo por mim hoje. Entendeu? E toda celebração eucarística, ela é uma atualização daquele momento. Cristo morre, não é que ele está morrendo todas as vezes. Ele morreu uma única vez. É que aquele evento, ele se manifesta em todas as nossas celebrações. É o mesmo momento. Deixa eu ver aqui. O que mais que eu acho que é importante da gente estar passando? Isso aqui eu já falei. A celebração. Então, gente, todo o nosso espaço físico de uma igreja, ele tem que estar reunido em torno de uma pessoa, em torno de um mistério, que é o próprio Cristo. O espaço celebrativo é Cristo. É Cristo. Nós podemos trabalhar com os padroeiros, né? Os padroeiros, eles são testemunhas de fé, mas ele não é o espaço central. O espaço central é Cristo. Então, tudo tem que ser em torno da pessoa de Cristo, tá? O culto perfeito, Cristo total, que presta ao Pai, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Tudo é Cristo. Não existe nada fora de Cristo. E a liturgia, ela é basicamente isso. É em torno de uma pessoa, a gente faz todo o serviço em torno da pessoa de Cristo. Cristo é que se manifesta em todos os sacramentos. O ápice da celebração é a comunhão, né? Como eu já te falei. Finalidade eucarística. Nos tornamos um só corpo e um só espírito. Olha só. Nos tornamos um só corpo e um só espírito. Nós somos o corpo de Cristo. Através da comunhão, nos tornamos um só corpo e um só espírito. Nós entendemos isso, nós entendemos tudo. E aí, é a partir daí que nós vamos trabalhar o espaço sagrado. Combinado? Espero vocês. Não sei se eu falei demais, não sei se eu falei besteira, mas o que eu falei é em cima do que eu estudei, aprendi, batalhei,
E espero que vocês, na quarta-feira, estejam aqui, porque agora é que nós vamos colocar a mão na massa, diante de tudo que nós aprendemos hoje. É quarta-feira que nós vamos colocar a roda para rodar.